Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 685 e minguando até 606 dias, 30 de outubro de 2025. Quem não assistir aos vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 685 com o título A Casa é Sua, certo? Se sinta em casa, relaciona isso em vossas consciências e se permita evoluir essa sua consciência para o seu próprio bem, certo? Com respeito, com carinho, vocês conseguirão fazer isto, certo? Relaciona isso e deixa de ser essa vítima social. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a esse, e depois eu deixo, né, esse título, a abertura desse título, A Casa é Sua, muito explicativo, relaciona ele nas suas consciências para você entender como é que eu comecei este blog diário. Ele está muito explicativo, certo? Eu usei parte da Bíblia significativa para expressar, né? Eu não sei se é no primeiro ou no blog diário, é muito bem explicativo para que vocês entenderem. Não sei se é no primeiro ou no segundo, eu usei a Bíblia significativa para expressar sobre uma ideologia, fazendo a referência sobre aquilo que é a formação de Cristo, sobre aquilo que já tem dentro da sociedade, certo? E depois eu coloco na descrição do vídeo uma abertura, se tiver, nesse caso não tem abertura, e eu coloco por fim a leitura corrida dos 4 últimos blogs, certo? Eu faço a expressão livre em 4 blogs, no 4 e último blog eu faço a leitura corrida sobre tudo que fora dito no 4 último blog, e eu coloco isso na descrição do vídeo, sendo eu relaciono os 4 últimos blogs, eu relaciono essa descrição que vem com a leitura corrida, ok? Relaciona dessa forma, a descrição do vídeo é muito prático para que vocês possam entender tudo, é muito explicativo, ok? Vamos entrar, então, né, fazer a expressão livre sobre este contexto, né? Vamos fazer a leitura e nós vamos fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é a formação de Cristo e tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade. Vamos então para a leitura deste contexto, ok? Vamos lá. No entanto, podemos conhecer que, assim como o marido se realiza com o corpo de sua esposa, sendo esta a única realidade do marido, a esposa se realiza com o seu marido, no que se explica os planos objetivos e que estivera na retina de um e do outro, explicando que a retina do marido vai explicar uma realidade quando o marido se volta para sua esposa e na retina da sua esposa explica a realidade quando o marido se volta para a sua esposa. E na retina da esposa vai formar várias possibilidades quando esta esposa estiver olhando diretamente para o seu marido. Se a esposa olhar para a esquerda ou para a direita, ambos vão desalinhar de vossas realidades, sendo a realidade sempre vai representar o corpo da esposa e o corpo passa, e o que passar disto será apenas imaginação de realização social, explicando a relação pública do marido por uma coisa que possa ser bom ou ruim. Quando for bom, o marido permanecerá no reino de Deus e de Cristo para um fim comum de realizações públicas
A esposa sempre representará a realidade pessoal deste marido, explicando que na retina da esposa são várias possibilidades de realização, quando explicando diretamente o seu marido. E o marido terá apenas uma possibilidade explicando o que estivera na sua retina. Sendo a retina é apenas uma ideologia espiritual explicando a cabeça da esposa e a cabeça do marido, e podendo ser isto uma realidade de acordo com o entendimento de cada corpo em específico. Evidentemente que este ideal vão se dividir matérias e cabeça destas matérias, sendo a cabeça esta que vão gerar as importâncias dos movimentos, explicando o corpo celeste e o corpo simples na sua habitação. Este movimento dá um ideal de extração das energias desses corpos, sendo a cabeça, ela será apenas a percepção deste movimento. Estas extrações pode corresponder às energias pode corresponder energias contaminada impura da matéria ou energias puras e renováveis que detecta uma forma correta de se relacionar com outros corpos em movimento. Isto explica que eu sou uma consciência perceptiva desta matéria, deste movimento, mas não. Isto explica que eu sou uma consciência perceptiva deste movimento, mas não explica você que vende esta matéria para se realizar com a matéria de outro, sendo o ideal vender sendo o ideal vender e se realizar com estas energias renováveis e pura, e que não relaciona a matéria com a matéria, e sim comércio destas matérias, e deixando livre tanto o que pode ser certo e também o que for errado, sendo o certo é, é, sendo o certo e errado só poderá ser determinado a partir da percepção deste movimento, explicando as extrações das energias renováveis de conscientização e ou a realização ou de realização pessoal. Quando for realização pessoal, vai explicar sim e sim e não é não. Vamos lá para a expressão livre. Vamos ler parte desse contexto e vamos entender é, sobre a expressão livre. Vamos lá. No entanto, podemos conhecer que, assim como o marido se realiza com o corpo de sua esposa, sendo esta a única realidade do marido, a esposa se realiza com o seu marido, né? No que se explica os planos objetivos e que estivera na retina de um e do outro, né? Aqui, o que que acontece? As posturas da esposa. A esposa, ela é matéria, né? Sempre tenho dito isso, que ela vai ficar na direita do marido. Ela vai ficar na direita do marido. E o marido e o marido vai ficar o marido, a esposa vai ficar na esquerda, a esposa vai ficar na direita do marido e a esposa vai ficar na direita do marido, né? E o marido vai ficar na esquerda da esposa, na esquerda da esposa. É isso mesmo. Vamos lá. Então você vê que quando eles estiverem olhando, por exemplo, vamos supor que eu sou a esposa, eu estou olhando para o meu marido, eu vejo nele várias possibilidades de realização, né? Aquilo que você tem que proporcionar alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer aquilo, certo? Não que seja uma obrigação, eu tenho que fazer a percepção e tentar me conter sobre aquilo que é a realização para mim, para que eu não sobrecarrega o meu marido apenas, certo? Porque tudo que é forçado são coisas, sentimentalismo, não tem resolutividade, o que temos é apenas uma consciência, é isso que deixa livre
disponível para que a gente possa amar um e o outro, certo? E daqui de fora aqui, quando eu estiver aqui fora que, eu estiver na minha retina, eu estiver olhando diretamente para minha esposa, eu vou ver apenas um corpo que possa gerar vida, e essa é a minha realidade. Sendo esta minha realidade, o que que acontece? Sendo essa a minha realidade, eu vou ter só uma forma de me realizar. A esposa, ela vai ver várias possibilidades objetivas sobre o marido, mas o marido ele vai ver só uma realidade, que é o corpo de sua esposa, certo? Ele vai ver só uma realidade, que é o corpo de sua esposa. Isto explica, né, isso explica o casamento conjugal, certo? No que se explica os planos objetivos, né. A esposa se realiza com o seu marido, no que se explica os planos objetivo e o que estiver na retina de um e do outro, né. O que vai ter na retina de um e do outro? Vamos ver, vamos entender isso. Explicando que na retina do marido vai explicar uma realidade quando o marido se volte para a sua esposa. Voltou, viu o corpo da esposa, então essa é a realidade do marido, certo? E na e na retina da esposa vai formar várias possibilidades, ela vai estar olhando de dentro para fora, então ela vai ver uma sociedade inteira, né, que seja o marido dela, dentro da sociedade. Então ela vai olhar o marido dela, ela vai entender que o marido dela terá várias possibilidades de objetivos, né, e que essa cabeça possa representar ela também, de uma certa forma. Vai depender muito dos relacionamentos de ambos, ok? Entenda isso. Tem pessoas que estão dentro de um relacionamento conjugal e estão divididos, eles estão divididos, tá certo? Entenda isso. Hoje o que mais tem é isso, pessoas que vendem matéria, e vende matéria para se fazer mais que o outro e menos que o outro, sei lá, muita coisa, ok? E na retina da esposa vai formar várias possibilidades quando esta esposa estiver olhando diretamente para o marido, quando ela estiver olhando direto para o marido. E se ela não estiver olhando, vamos ver o que acontece? Se a esposa, se a esposa olhar para a esquerda ou para a direita, ambos vai desalinhar as vossas realidades. Às vezes você está dentro de um relacionamento conjugal, mas a esposa não tem foco no marido, ela tem foco em qualquer outras coisas, não tem foco. Então isso vai tirar o marido da realidade, vai tirar o marido da realidade dele, ele vai sair fora da realidade. O marido, ele é muito família, sabe? Quando as pessoas conseguem entender esse marido, ele é muito família, ele quer, de certa forma, olhando para a esposa dele, porque ali tem filhos, tem família, tem tudo, mas não, de uma certa forma, se ela não estiver entendendo essa postura do marido, ela vai estar buscando outras formas de se realizar fora da cabeça do marido e vai complicar tudo, entende? Ela vai olhar para a esquerda, para a direita, vai olhar o vizinho, vai olhar outra pessoas que está se realizando, outras pessoas que não estão, tal, e vai levando problema para o marido e tal. Depois o marido não é aquilo que ela pensa, porque ela tem muitos planos objetivos, ela criou uma cabeça para o marido, para manipular o marido é ela mesmo, ela que criou várias coisas para ela se relacionar com ela mesma, certo? Entenda isso, é muito complicado isso, ok? É muito delicado. Sendo a realidade sempre vai representar o corpo da esposa, e que passar disto será apenas a imaginação de realização social explicando a relação pública do marido. Todo marido ele tem uma relação pública, ou ele é do reino de Deus, ou ele é, né, da sociedade, né, trabalha na sociedade, ou ele, sei lá, várias coisas, né, entenda isso. Por causa, né, vamos lá, o que passar disso será apenas uma imaginação de realização social explicando a relação pública do marido, por causa que possa ser bom ou ruim. Quando for bom, o marido permanecerá no reino de Deus e de Cristo, para um fim comum de realização pública, né? A esposa sempre representará a realidade pessoal deste marido, né? A esposa sempre vai representar a realidade pessoal deste marido. Quando eu falo, se eu não tiver um relacionamento conjugal, eu posso me relacionar como se eu estivesse casado. Eu divido a minha cabeça e a minha matéria.
Então a minha cabeça é a percepção deste movimento e a minha matéria é o movimento em si. E essa matéria em movimento assim vai representar o meu caminho, aquilo que eu faço, a percepção. Então, quando eu falo de esposa, eu posso estar falando do meu corpo físico, eu posso estar falando do corpo da esposa. O marido, ele tem essa vantagem de relacionar essas formas, né, de estar falando de uma realidade dele ou daquilo que ele esteja relacionando a um casamento conjugal, né, dividindo amigo, dividindo, né, fazendo casamento conjugal, né, tendo relação com esposa, tendo relação com amigos, tendo relação com mãe, tendo relação com filhos. O marido ele tem essas possibilidades de fazer a percepção, certo? E muitas das vezes isso explica muito bem uma coisa e outra, ok? Entenda isso. Explicando que na retina da esposa são várias possibilidades de realizações. Quando explicando diretamente o seu marido. Quando explicando diretamente o seu marido. Se vê que quando a esposa ela busca ser independente do seu marido, ela vai se dividir com o seu marido, ela não vai estar olhando para o seu marido, ela vai sempre querer ser resolutiva, mas primeiro ela sempre também vai ter o fardo, porque esse marido que a qual ela tem, o príncipe encantado que ela sonhou Deus de criança, ela criou isso na mente dela, criou um marido para ela, criou um marido para ela. Então, quando ela vier ter relacionar esse marido, que é a realidade dela, então ela vai começar a negar esse marido, porque ela já tinha criado um marido, né, sei lá, ou um policial, ou uma pessoa, um médico, qualquer coisa, ou um príncipe encantado. Então ela vai começar a relacionar a realidade desse marido a qual ela estivera, porque ela criou um marido para ela, certo? Entenda isso. Da mesma forma que o marido tem essa possibilidade de relacionar o corpo dele, então a esposa também vai ter essas duas possibilidades de relacionar um marido, criar um marido, né? Criar um marido fora da realidade daquilo que ela está vivendo dentro do casamento conjugal. Entenda isso, certo? Tudo isso é muito delicado para que vocês possam entender, ok? E o marido terá apenas uma possibilidade, explicando o que estivera na sua retina, né? Sendo a retina é apenas uma ideologia espiritual explicando a cabeça da esposa, né? E a cabeça do marido. Quando eu falei cabeça da esposa, geralmente quando a esposa não tem um relacionamento conjugal, ela tem essa forma de pensar. E se ela tem um casamento conjugal, ela pode criar essa cabeça para ela, né, separado do marido dela. Existe essa complexidade, certo? Assim como o marido ele imagina, ele pode também imaginar uma esposa, né, e criar uma outra pessoa, né, sei lá, e a esposa também pode criar um marido também, certo? Tudo isso de uma forma ideológica. Isso quando vai para dentro da sociedade, fazendo a ideologia do sexo, vai relacionar amigo, vai relacionar mãe, tudo isso faz sentido quando você entenda as particularidades das formas corretas de você estar entendendo uma coisa e outra, certo? O correto sempre é entender que o marido deve se voltar para esse corpo emocional, que seja dele ou que seja da esposa dele, e a esposa dele deva relacionar essa cabeça do marido, ou, né, seja a cabeça dela mesmo, daquilo que ela não casou ainda, ou a cabeça daquilo que é o marido dela, ela casou, então a cabeça dela pertence ao marido, ela de uma certa forma ela vai ter a matéria, e porque o marido vai ter a matéria dela, e ela vai ter a cabeça do marido, eles vão fazer essa inversão, sendo isso que vai se atrair um para o outro, é isso que faz relacionamento aposto, as pessoas que pensam com uma cabeça só e que se relaciona com uma cabeça só, certo? E que não se divide por nada, ok? Entenda isso. Isso dá relacionamento conjugal. Fora disso, vai criar oposição. Oposição é aquilo que eu defendo os meus direitos e a esposa defende o direito dela. Ela cria um marido para ela, eu também crio uma esposa para mim e eu começo a relacionar essas confusão toda para um para outro e vai gerando a confusão e não tem proatividade, nem tem realização nem para um nem para outro, ok? E podendo ser isto uma realidade de acordo com o entendimento de cada corpo em específico, né. Tudo que eu fui ter dito da cabeça da esposa, cabeça do marido, ele explicando que é uma ideologia, pode ser isso uma realidade, desde que você tenha, a realidade, as evidências, uma forma correta de pensar. Eu
particularmente, eu movimento a minha consciência muito rápido, sabe, para trazer informação rápida, certo? E as pessoas que às vezes ouvem e entendam tudo que eu estou tendo dito, elas vai ter mais realidade do que a mim, porque eu relaciono várias coisas ao mesmo tempo. Que eu quero dizer? Se eu começar a calcular os movimentos corretos, eu consigo calcular, mas eu vou demorar muito tempo. Então eu trago tudo isso, uma informação rápida, da forma que eu vou me expressando rapidamente, assim, expressando uma coisa em cima da outra, vocês vai fazendo os seus pontos de vista e vai começando a se conscientizar, você vai formando essa cabeça perfeita para um caminho perfeito, para que você possa realizar. Então, a ideia de trazer informação rápida, ela deixa vocês flexionados, porque vocês terá o tempo suficiente para movimentar isso de uma forma correta dentro das suas consciências. E vocês mesmos podem consertar qualquer coisa que vocês vê dentro do blog diário, vocês terá ciência para se terá consciência o suficiente para desenvolver tudo isso que está sendo dito, ok? Entenda isso. Evidente que este ideal vão se dividir matérias e cabeça destas matérias, sendo a cabeça esta que vão gerar as importâncias dos movimentos, explicando o corpo celeste e o corpo simples de movimento simples. Aqui eu estou relacionando já uma cabeça maior, né? Pode ser o Cristo, pode ser o próprio poder de Deus ou o Cristo, né? O Cristo é a atmosfera dos cosmos, vai representar a unificação das cabeças dos corpos unificados, e o poder de Deus ele vai representar essa grandiosidade, essa boniteza do corpo celeste, já com os seus gases atmosféricos, e tudo vai ser corpo celeste, independente de qualquer coisa, é a glória de Deus, entendendo isso, ok? Entenda isso. Vamos lá. Sendo as cabeças, estas vão gerar as importâncias dos movimentos, explicando o corpo celeste, o corpo simples de entendimento, o corpo simples e na sua habitação, né, que na corpo simples na habitação do corpo celeste, certo? Este movimento dá um ideal de extrações das energias desses corpos, extração das energias desses corpos. Foca aqui. Sendo a cabeça, ela será apenas a percepção desse momento. Você entendeu que a cabeça será apenas a percepção deste movimento? A cabeça será apenas a percepção deste movimento. Percepção. Eu percepção, aquilo que a possibilidade, eu posso mover isso de uma forma correta, uma forma errada. Eu movi de uma forma correta, eu tenho um caminho bom, eu tenho um caminho amplo, né, e eu mover isso de uma forma errada, eu vou gerar atos consequentes, vou gerar crise, eu vou gerar problemas para as pessoas, eu vou gerar desonestidade. Então eu vou estar vendendo essa matéria e estou vendendo uma ideia contaminada para as pessoas. Eu estou dando aquilo que é meu sentimento, aquilo que é meu sentimento, então eu estou vendendo isso, estou vendendo minha matéria para os outros, então estou contaminando as pessoas. Eu estou querendo se fazer melhor pelo um corpo emocional, corpo físico. Assim como muitas inocências vieram ver Manuel e começou a relacionar que corpo emocional diretamente, né, fazendo, né, aquele, sei lá, fazendo drama, comprando a consciência das pessoas, sei lá, muitas coisas. Aí, o que acontece? Assim como as inocências relacionou aquele corpo diretamente, comprando essa emoção, não comprando as espiritualidade, aquilo que poderia ser uma espiritualidade, poderia ser uma realidade. Então eles ficaram muito presos. Antigamente, hoje eu acho que acredito que não tem isso não, mas antigamente você falava assim, nossa, Emanuel não é Deus, ele matava. Ah, Emanuel é Deus, sei que lá, matava da mesma forma. Por quê? Não tem comercialização, não tem liberdade, porque eles começam a ver aquela matéria de uma forma é muito delicado, certo? Eles começam a comprar aquela ideia de que Deus é corpo emocional. Nunca vai ser. Por que que Deus nunca é Deus, o corpo emocional? Por quê? Porque ele é uma espiritualidade, ele é o gás oxigenado, ele é o gás carbônico, ele é tudo, ele é o infinito. Então, se ele representa todo mundo, ele não pode representar uma só,
porque senão ele faz acepção de pessoas, ele fala assim: "Ah, eu sou Deus por esse aqui". Não, ele não pode ser Deus por esse, ele tem que ser Deus por todos. Isso demonstra que ele não faz acepção de pessoas, certo? Que tudo, o reino dele está na matéria, em todas as matérias, tanto no corpo celeste, tanto no corpo simples, de entendimento simples, ele pode se manifestar de variedade de forma, certo? A manifestação é uma possibilidade, não significa que entende? Essas possibilidades vai depender do entendimento de cada uma pessoa que esteja relacionando essa ideia. Entenda isso. Estas extrações podem corresponder a energias contaminadas e impuras da matéria, ou seja, né, você vai vender a sua matéria emocionalmente, dizendo quem você é emocionalmente. Você não vai ter consciência e nem liberdade para comercializar essa ideia que possa ser certa e que possa ser errada. Muito complexo quando você foca nesse sentimento dessa matéria, ok? Ou as energias puras e renovável que detecta uma forma correta de se relacionar com outros corpos em movimento. Estas extrações podem corresponder às energias contaminadas e impuras da matéria ou às energias puras e renováveis que detecta uma forma correta de se relacionar com outros corpos em movimento. Isto explica quem eu sou, uma consciência perceptiva deste movimento, mas não explica você que vende esta matéria para se realizar com a matéria de outro, sendo o ideal vender e se realizar com estas energias renováveis e pura, e que não relaciona a matéria com matéria, certo? Eu posso vender a minha matéria e comercializar tudo, tipo assim, fazer comércio, não estou preso a nada, matéria, nada. Eu posso ficar comercializando só na cabeça, sabe, e eu posso multiplicar isso muito mais, muito mais, muito mais. Aí se eu vendo essa matéria, significa que eu não tenho forma de realização, eu só tenho as possibilidades deixam eu flexionado de qualquer forma e eu fico livre para a sociedade, ou a coisa boa, ou para uma coisa ruim, tudo aí, certo? Entenda isso. Muito bom vocês entender essa forma. Agora, se você vende a sua matéria para comprar outra matéria, não. Você está querendo se colocar no lugar do outro, você está invejando o outro emocionalmente, você está brigando com o espaço do outro, você está criando crise com outra pessoa. Não, eu tenho que vender para ficar sem nada, sem matéria nenhuma, não tem forma de realização, então tem várias possibilidades. Agora eu vendo a minha matéria, a minha emoção, minha ideia, aí eu vou ali e coloco o outro no lugar. Eu queria tanto ser aquele jogador. Eu queria tanto ser aquele milionário. Eu queria tanto. Não, você está vendendo uma coisa e comprando outra. E que nunca é a sua realidade. Só a imaginação, sabe? Só a imaginação. Se vocês querem alguma coisa, você vê a que as pessoas estão comercializando e começa a trabalhar isso, treinar o seu corpo a ser essa pessoa, certo? A ser pessoa. Isso não vai ser inveja. Você vai entender que tudo tem um trabalho, tudo tem uma dedicação, tudo tem um processo, nada vem tão de graça. Quando você entender que nada vem tão de graça, então você vai parar de invejar as pessoas, que você vai entender que tudo que elas fez por merecer, elas fez o trabalho, ela não ficou de braço cruzado, não ficou dormindo na cama, enquanto as pessoas, entenda isso, certo? Eu vejo muitas pessoas, né, que faz treino pesado para se tornar uma lenda de um esporte, e certo? E outras pessoas que não se sacrificam a nada, a esse seu corpo emocional e quer ter os mesmos benefícios e às vezes fala que é sorte, sei que tem lá, fica criando crise sobre esses, ou seja, vendendo a sua matéria para comprar outro no lugar, nunca vai dar certo. Eu posso vender? Vendo para ficar sem nada. Vendo ficar sem nada. Nem eu, nem você, certo? Vamos criar só possibilidade. Pronto, acabou. Nem eu, nem você. Só as possibilidades, acabou. Certo? É isso que explica muitas coisas, ok? Entenda isso. Assim, o comércio dessas matérias deixa. Vamos lá, vamos voltar a Deus nisso. Sendo o ideal vender e se realizar com essas energias renováveis e pura,
e que não relaciona matéria com matéria, e sim o comércio dessas matérias, né? E deixando livre tanto o que pode ser certo e também o que possa ser o que for errado, sendo o certo e errado só poderá ser determinado a partir da percepção deste movimento, explicando as extrações das energias renováveis de conscientização e ou de realização pessoal. Quando for realização pessoal, vai explicar sim é sim e não é não, né? Quando é realização pessoal, tu foi relacionando isso a outra pessoa, tipo assim, corpo a corpo, é sim, sim, não é não, certo? Vai relacionar com um colega, um amigo? Sim, não. Vai relacionar com a esposa? Sim, não. Né? Vai relacionar com mãe? Sim, não. Sei lá, qualquer coisa. Entenda isso, deixa tudo isso para vocês entenderem que o relacionamento corpo a corpo, ele é pessoal e bem determinado sobre uma coisa que fica simples, sabe? Não tem complexidade para nada, ok? Se inscreva nesse canal, sinalize esse vídeo. Só se você estiver compreendendo tudo que está sendo dito. Se você não entendeu nada, não há necessidade que vocês façam coisa alguma. Só faça isso se for uma realidade para você, ok? Obrigado pela força, a força é sua. Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.